Bom, será a sexta partida do time nesse ano, será a quarta delas em Januário. Acho que não tem nada muito especial sobre essa partida, mas é claro, a expectativa de ver o Vasco performando. Vamos falar um pouquinho de Maricá e Vasco. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Estou aqui para falar um pouquinho de Maricá e Vasco, confronto que vai ser válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca e que vai ser disputada em São Januário. Foi feita uma negociação entre as duas diretorias pela inversão do mando dessa partida, assim como na primeira rodada foi feita a inversão do mando na partida contra o Nova Iguaçu, partida essa que o Vasco empatou por 0-0. Então, novamente, vemos isso acontecer no Campeonato Carioca. Vou ser bem sincero, é uma prática que eu não concordo. Eu acho que a competitividade do campeonato ela é gravemente alterada com esse tipo de coisa. Eu sei que financeiramente falando é benéfico para o clube que tem a inversão do mando sofrida, vamos botar assim, né? Então assim foi com o Nova Iguaçu, que não fosse São Januário, teria mandado a partida lá no Laranjão, que tem capacidade para 2.000 pessoas, e o mesmo para o Maricá, que mandaria a partida no João Saldanha, que eu admito que nem sei de cabeça quanto tem de capacidade, mas certamente muito menos do que os 22.000 que São Januário pode oferecer. Então, fica feita mais ou menos, para quem não, claro, para quem não sabe, né, uma divisão do lucro, de uma maneira que proporcionalmente falando compensa mais financeiramente para o clube menor estar fazendo a inversão do mando. Isso aconteceu também durante o ano passado, por exemplo, quando o Volta Redonda enfrentou o Fluminense como mandante no Maracanã, no Campeonato Carioca, e mais recentemente a gente viu o Flamengo jogando um Campeonato Carioca inteiro no Maracanã, 2021, se eu não me engano. Então não é de hoje, e não é o Vasco que é o patinho feio, mas eu ainda assim não concordo. Enfim, mas apesar disso, uma partida que promete. O Maricá, que é líder do Campeonato Carioca, vem fazendo aí uma campanha impecável. Tem jogadores para ficar de olho, principalmente o ponta Denilson, que faz um começo de campeonato meteórico, fez gol no Botafogo, fez gol no Fluminense, agora enfrenta o terceiro gigante do Campeonato Carioca, que é o Vasco, né? Ainda vai ter o Flamengo pela frente, então, enfim, é um cara para se ficar de olho com toda certeza. Mas tem um agravante, ele fez gol no Flamengo, no Fluminense, aliás, e no Botafogo, quando eram as equipes reservas em campo. Então, o Vasco, dos times grandes, é o primeiro que enfrenta o Maricá com a equipe principal, em relação principalmente àquela que vinha entrando em campo nas primeiras três partidas do Carioca, né? O Vasco vai contar com peças do elenco principal, então é de se esperar que consiga desempenhar um bom jogo, mas sem menosprezar o Maricá, porque o Maricá de fato faz um bom campeonato carioca. Mas apesar de ser o elenco principal do Vasco em campo, vale ressaltar que isso é informação de jornalistas, sem especificar, sem dizer nomes A, nome B, mas que o Vasco iria com um elenco alternativo para essa partida, pensando no confronto do fim de semana contra o Volta Redonda. Confronto em que o Vasco é mandante, mas que disputará em Cariacica. Loucuras do Carioca. O Vasco joga hoje como visitante na sua própria casa e como mandante vai jogar fora de casa. Carioca e suas, enfim, e suas hipocrisias, enfim. Mas eu acho que faz parte, eu acho que faz parte. Mas sem aprofundar muito nisso, eu acho que mostra muito do quanto o esporte ele está sendo muito levado para um lado comercial, né? Porque, obviamente, é muito mais vantajoso financeiramente e tal, mas você, cara, deturpa completamente a competição. Mas enfim, ficando preso ao time, né? O Vasco deve poupar contra o Maricá. Aí, como eu disse, não foi especificado quem vai ser poupado. Tipo, vai poupar o Verratti, vai poupar o Payet. Não foi falado. Acho que é uma surpresa. A gente vai saber aí quando saírem os relacionados durante o dia. Mas fica a expectativa de que a gente consiga ver um Vasco competitivo mais uma vez. O Vasco vem de duas vitórias seguidas, duas sob o comando do Carille. Venceu o Madureira lá em Manaus e venceu no último fim de semana a equipe da Portuguesa em São Januário. Fará a sua segunda partida consecutiva em São Januário e sua segunda de uma sequência de três, em que ou é mandante ou joga em casa. Então, sequenciazinha bem tranquila para o Vasco até aqui. É legal frisar que esse jogo contra o Maricá e depois contra o Volta Redonda são os últimos antes do primeiro clássico do Vasco no Carioca, que será contra o Fluminense, lá em Brasília, infelizmente. Então vamos aproveitando esses joguinhos aí para ver como é que o time tem se comportado e, claro, gerar expectativa para quando a gente vê-lo de fato contra uma equipe competitiva, que é o caso do Fluminense, que é uma equipe de Série A e é um rival também, então tudo isso aí em jogo. A bola rola às 7 da noite, com transmissão do Premier e do Sport TV.
E claro, a cobertura da Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Galera, fico por aqui, finalizando o vídeo, queria só agradecer a galera das redes sociais que se comoveu, porque a gente teve a conta do Instagram hackeada, ela ficou 2 dias hackeada, a gente não teve acesso a ela, desde o dia 27 até hoje, né, quando tá saindo esse vídeo aqui, dia 29. Então a gente quer agradecer realmente, porque, enfim, a gente viu muita gente se mobilizando, ninguém tinha a menor obrigação de se mobilizar. A gente chegou a pedir para uma galera, amiga nossa, dona de página, que também não tinham obrigação, também fico obrigado aqui especialmente para eles, que mostraram de fato serem ótimos amigos. E graças a Deus está tudo resolvido. A Analisa CRVG vai continuar normal no Instagram, vai ser mantida, a gente vai continuar produzindo para lá. E a nova página que foi criada, analisa.vasco, vai ser usada para algum conteúdo alternativo. A gente fica, inclusive, com um convite aqui para você seguir analisa.vasco no Instagram. Vai ser nossa página reserva durante algum tempo. Depois a gente vê alguma finalidade específica para ela. Bom, é isso aí, tamo junto. Valeu e até a próxima.